A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 16. Na aula de número 1 até a aula de número 14, nós meditamos nos provérbios dos capítulos 1 até o capítulo 9. Os primeiros 9 capítulos de provérbios têm como tema central a sabedoria. Nos 9 primeiros capítulos se fala só, basicamente, a respeito da sabedoria. A partir do capítulo 10, que corresponde à aula 15, até o capítulo 29, nós temos vários conselhos. Enquanto os 9 primeiros capítulos falam só de sabedoria, a partir do capítulo 10 até o capítulo 29, que foram os capítulos escritos pelo rei Salomão, existem vários conselhos. Então, ontem, na aula de número 15, nós falamos sobre Provérbios capítulo 10. E o vídeo ficou um pouco grande, ficou com a duração de 1 hora e 17 minutos, porque eu fui fazendo o comentário de versículo por versículo. Então, para que este vídeo dessa aula de número 16 não fique muito grande, para que a aula fique mais leve, eu vou gravar aqui no máximo 30 minutos. E aí depois eu vou, se não der para comentar o capítulo 11 inteiro, eu vou gravar a aula 17 continuando com Provérbios 11. Mas daqui até o final do livro de Provérbios eu vou realizar gravações de no máximo 30 minutos. Então vamos começar aqui, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Se você é dono de um comércio e você vende produtos a quilo ou a peso, você deve usar uma balança justa. Você deve fazer a medida correta do peso. Se você é um juiz ou uma autoridade e você julga uma causa e atribui uma penalidade para uma pessoa que, em razão de um fato, e vindo outro processo com a situação semelhante, você coloca um outro peso, um outro julgamento, uma outra medida, você está agindo com a balança enganosa. E agir com balança enganosa é abominação para o Senhor. Abominação é algo que Deus considera extremamente terrível. É algo que Deus realmente condena. Então, nunca use de balança enganosa. Se você é chefe de um departamento e você aplica uma gratificação para um funcionário e atribui uma gratificação menor para um outro funcionário que desempenha a mesma atribuição, com a mesma qualidade, com a mesma velocidade do outro, você está agindo com balança enganosa. Ou você divide a gratificação entre os dois, ou você soma as duas e divide por igual, mas o Senhor se agrada do peso justo, de que você faça a justiça em relação à distribuição dos custos, dos benefícios, das vantagens, das penalidades, em tudo você deve observar a justiça. Verso 2: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O versículo 2 nos ensina que quando você lida com pessoas arrogantes, com pessoas orgulhosas, você recebe afronta. O orgulhoso é aquele que se julga superior, é aquele que acha que é melhor, é aquele que diminui o esforço do próximo.
porque ele é soberbo, ele é arrogante, ele acha que sabe tudo. Então, se você treina e aparece com o resultado do treinamento, ele vai dizer que você provavelmente consumiu alguma droga, algum anabolizante. Ele não aceita que o outro tenha conseguido um resultado melhor do que o resultado dele. Quando você é aprovado em uma prova, em um exame, em um concurso, o soberbo vai dizer colou na prova, ou vai dizer ele teve sorte, quando na verdade você estudou e se dedicou. Então, o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, ele não aceita a vitória do próximo. Ele vem com a afronta. Ele vai dizer: tomou anabolizante, teve sorte, né? Que golpe de sorte que você teve na vida, né? Nasceu com o rosto virado para o sol. Coisas assim, o soberbo diz. Não dê importância para isso. Quando você escuta uma palavra dessa, você sabe que aquela pessoa menospreza você e acha que é superior a você. Evite essa pessoa, corte a amizade com ela. Mas com os humildes está a sabedoria. Aquele que é humilde é aquele que, quando vê o teu sucesso, ele procura aprender com você. Ele fala: que bom que você passou nessa prova. Como que você fez para conseguir esse resultado? O humilde, ele aprende com o sucesso do próximo. Ele se alegra com o próximo. Por isso que ser humilde é ser sábio. Quando eu sou humilde e eu reconheço o sucesso do meu próximo, eu posso aprender mais coisas que eu não sei. Porque se o outro conseguiu o resultado mais rápido, como que ele fez para conseguir o resultado? Quando eu sou humilde, eu procuro aprender com o próximo, ao invés de eu querer diminuir o próximo. Verso 3: a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, você não usa máscaras nos relacionamentos que você tem com as pessoas, mas você deseja o bem das pessoas e você também busca o seu crescimento pessoal. Você busca crescer na sabedoria e você busca aprender as coisas relacionadas à justiça e à verdade. Quando você age dessa forma, a sinceridade vai encaminhar a sua vida para o bem. Aquele que é sincero, aquele que é reto, aquele que é justo, aquele que é puro, aquele que conversa com as pessoas sempre com o propósito de aprender com elas e nunca se coloca com arrogância, essa pessoa vai ter uma vida que vai ser encaminhada para o bem. Agora, a perversidade dos desleais os destruirá. Aquele que age com deslealdade, que é infiel no relacionamento conjugal, é infiel nos contratos, é desleal quando faz um negócio com uma pessoa, essa pessoa, por ser perversa com a sua deslealdade, ela vai ser destruída. As pessoas não vão mais querer fazer negócio com ela. Se ela tem um comércio, esse comércio vai ser levado à falência. Se é um profissional liberal, advogado, contador, médico, nutricionista, administrador, vai ser as pessoas vão comentar da deslealdade dela para outras pessoas. Ela vai ter as portas da sua atividade fechada. Por quê? Porque age com deslealdade. Então, a recomendação é que sejamos sinceros. 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O versículo 4 nos ensina que, por mais que você seja rico, não provoque as outras pessoas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, nós lemos nos últimos versos que aquele que adultera com a mulher com a mulher do próximo é um tolo, porque no dia em que o marido vier para tomar a vingança, no dia da ira, ele, por mais que você multiplique os seus bens,
ele não aceitará o pagamento. Então, esse texto de Provérbios 6 nos mostra um exemplo do que é a riqueza em relação ao dia da ira. Quando alguém adultera com a mulher do próximo, é falta de entendimento, porque ele coloca a sua vida em risco. O ciúme do marido pode levar a ele sofrer um homicídio. Então, esse texto aqui, não aproveitam as riquezas no dia da ira, nos traz a recomendação, mas a justiça livra da morte, ensina que é melhor você agir sempre com a correção. Haja sempre com a justiça. Faça sempre a coisa certa. Porque você nunca vai irritar ninguém, nunca vai provocar ninguém para que a pessoa fique com raiva ou com ira de você, a ponto de querer matar você. Porque no dia que a pessoa ficar com raiva e com vontade de matar você, por mais que você multiplique dinheiro na mão dela, o que ela vai desejar é a sua morte. Não xingue a mãe de ninguém. Não insulte os familiares de ninguém. Respeite as pessoas. Respeite as famílias. Ande na justiça. Não provoque ninguém a irritação nem a ira. No trânsito, quando te estiver dirigindo, seja cauteloso. Seja vigilante. Se alguém fechou você, desvie o caminho. Não entre em discussão. Muitas pessoas já perderam a vida em razão de discussões e brigas no trânsito. Você não sabe se a outra pessoa tem um revólver, você não sabe se a outra pessoa teve um dia mau, se teve uma discussão com algum familiar, com o marido ou com a esposa e está com muita raiva naquele momento, e uma fechada no trânsito é suficiente para que a pessoa se revolte com a vida e você receba a consequência por uma tolice. Então, por mais que você seja rico e ande em um carro muito caro, não menospreze essas pequenas situações do dia a dia. Você pode provocar alguém e acabar sofrendo a morte em razão da tolice. Verso 5: A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Então, já falamos aqui, né? Esse versículo 5 é parecido com o versículo 3. O sincero, ele anda na justiça. O sincero anda de forma correta. Então, o sincero, ele tem o seu caminho abençoado, endireitado. Agora, o ímpio, o que faz a coisa errada, o que é desleal, o que não é verdadeiro, vai tropeçar. Verso 6: A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. É a mesma ideia de que quando você age na virtude, na correção, você é livrado do mal. Mas quando você age na perversidade, em algum momento você vai cair, em algum momento você vai tropeçar. Portanto, nunca pratique o mal. Fuja daquilo que é mal. Não seja desleal nos seus contratos. Prefira ser sincero, honesto, correto, virtuoso, porque o seu caminho vai ser endireitado. Você vai ser livrado do mal. Você vai escapar da morte em razão da sua justiça, em razão da sua correção. Não provoque raiva, ira na vida de ninguém. Não irrite o próximo, nem no trânsito, nem xingando ninguém, nem ficando irritado em relação a ninguém. Se alguém foi desleal com você, apenas corte o relacionamento, não negocie mais com essa pessoa. Em resumo, do versículo 1 até o versículo 6 que nós lemos, nós temos essas conclusões. E no versículo 1, quando você negociar com alguém, sempre use uma balança justa, uma balança correta. Julgue as pessoas e aplique as penalidades por igual. Gratifique as pessoas que fazem o bem para você também, respeitando a igualdade, respeitando as pessoas, porque o Senhor abomina
a balança enganosa, a injustiça. Verso 7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Em outras palavras, quando o ímpio morre, o desejo dele de fazer o mal vai juntamente com ele. Verso 8. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. No verso 8, nós vemos que o justo, aquele que faz a coisa correta, ele recebe o livramento do mal. Agora, o ímpio, que é aquele que faz a coisa errada, ele vai cair na situação de angústia, ele vai cair no laço do mal. Vamos dar um exemplo aqui no versículo 8. Na internet, atualmente, existem muitos golpistas. Existem aquelas pessoas que dizem assim: se você depositar um Pix de R$ 10, nós vamos entregar para você um produto X, que vale R$ 100. E tem muitas pessoas que são puras e ingênuas e que acreditam nesses golpes. E por mais que possa parecer absurdo, esses golpistas aplicam os golpes todos os dias porque eles sabem que sempre vão aparecer pessoas que vão cair no golpe. Então, quem é o justo? O justo é aquele que procura fazer sempre as coisas com justiça e com verdade. Então, o justo, ele olha para uma promoção dessas e ele fala assim: o preço desse produto não é apenas R$ 10. O preço desse produto é de R$ 100. Então, eu não vou comprar nada que esteja abaixo do muito abaixo do preço, porque seria desonesto com a pessoa que está vendendo. Então, o justo, ele acaba sendo livrado da angústia de cair em um golpe. Agora, o ímpio fala assim: ah, isso vale R$ 100 e ele está vendendo por apenas 10. Isso é uma grande oportunidade. Ele se preocupa apenas consigo mesmo. Ele vai e faz o Pix dos R$ 10 e ele não recebe o produto. E aí ele fala: nossa, mas isso foi um golpe. E aí o ímpio, ele cai na angústia. É claro que nesse exemplo que eu apresentei, eu falei apenas de um produto de R$ 100 e que o golpe era de R$ 10. Mas no dia a dia na internet, existem golpes de carros. Existem relatos de pessoas que dizem: eu vi um carro que custava R$ 70 mil sendo vendido por R$ 10 mil. A pessoa disse no anúncio que estava com o pai doente no hospital e que com R$ 10 mil ela entregaria o carro, mas que ela precisaria que os R$ 10 mil fossem depositados na hora, para que ele pudesse salvar o pai dele, para que depois ele fosse grato e entregasse o veículo. Então, uma pessoa que é justa vai dizer assim: é injusto que eu ganhe um carro de 70 mil por 10 mil, aproveitando da situação que ele está passando de saúde do pai dele. O ímpio vai dizer: que grande oportunidade de eu lucrar. E é explorando o desejo do próximo de lucrar é que os golpistas enganam muitas pessoas. O golpista, ele sempre trabalha com uma tentação, a tentação de ganhar dinheiro fácil. Então, dinheiro fácil, quando aparece na sua frente, sempre, na maioria das vezes, só por muita exceção, é algo que realmente é verdadeiro. Então, o ímpio, ele cai nesses golpes. O justo, que pensa em que a balança enganosa é abominação ao Senhor, que é muito injusto que uma pessoa venda um carro de 70 mil por 10 mil reais e que ele lucre tanto assim naquela situação, ele vai ser livrado da angústia.
mas o ímpio vai cair. E muitas pessoas caem nesses tipos de golpe todos os dias. Existe um golpe que se chama o golpe do prêmio do bilhete premiado, em que a pessoa falsifica o bilhete da loteria e ela fica bem pertinho de alguém que está assistindo à televisão na hora em que os números da loteria estão sendo sorteados. E aí a pessoa fica já com um papel bem que imita um bilhete e ela vai anotando ali os números que estão sendo sorteados na televisão. Logo depois que termina o sorteio, a pessoa finge que é analfabeta e fala assim para a pessoa: "Você pode conferir se o meu bilhete é o bilhete premiado?" E aí a pessoa que não está atenta olha o bilhete e fala que pensa assim: esse bilhete é o que tem os números que acabaram de ser sorteados. E aí a pessoa fala assim: o seu bilhete é o premiado. E a pessoa fala assim: eu sou analfabeto, estou com muita pressa. Quanto você me pagaria por esse bilhete? E a pessoa muitas vezes vai e fala: eu vou te dar R$ 1.000. Ou eu vou te dar R$ 500. Qualquer coisa que a pessoa dê para o golpista já vai ser uma grande vantagem para ele. E quando a pessoa tenta sacar o prêmio, eles identificam que aquele bilhete é falso. Então a pessoa acaba sofrendo prejuízo. Eu falei desse golpe apenas para ilustrar aqui o versículo 8. Versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, o versículo 9 está dizendo o seguinte: sempre que você ouvir alguém falando com você, preste atenção para verificar se o que a pessoa está falando a respeito do próximo é verdade ou se a pessoa está com inveja, está com raiva, está com mágoa ou tem algum motivo para querer falar mal do próximo. Porque muitas pessoas aparecem no nosso caminho para dizer: você viu o João? Você viu a Maria? E eles querem falar mal do próximo, mas eles são hipócritas. Eles estão falando mal do próximo porque muitas vezes eles queriam estar na posição de privilégio ou na vantagem que esse próximo conquistou ou ganhou. Então elas começam a falar mal do próximo e começam a danificar o próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Tenha conhecimento, avalie. Sempre que alguém aparecer no seu caminho para falar mal de outra pessoa, avalie. Porque quando uma pessoa fala mal da outra pessoa, ela mostra a visão que ela tem a respeito das pessoas. Aquilo que a pessoa fala mostra muito mais quem ela mesma é do que a respeito do outro. Quando uma pessoa só vê os defeitos das outras pessoas, por exemplo, isso mostra que essa pessoa não tem capacidade de perdoar, de ver alguma coisa de bom no outro. Ela só vê o mal. Então, os olhos maus são dessa pessoa, que é hipócrita. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando você tem conhecimento, você é liberto do hipócrita. Quando o hipócrita vem falar mal do próximo para você, você sabe qual é a real intenção a respeito dele. Isso não significa que quando uma pessoa vem falar a respeito de uma outra pessoa, todas as vezes ela está errada. Pode ser que a pessoa que está falando com você seja uma pessoa que se pauta pela verdade e que está te prevenindo, avisando: não negocie com o João, porque ele não cumpriu o contrato. Mas é com o conhecimento que você vai saber avaliar se quem fala com você é um hipócrita ou está falando com a verdade. Por isso que a parte final do versículo 9 fala que os justos são libertados pelo conhecimento. O conhecimento é o que permite que você faça o discernimento entre o que é hipócrita e o que é verdadeiro. 10. No bem dos justos exulta a cidade,
e perecendo os ímpios, há júbilo. Esse versículo 10 está dizendo que é muito bom quando o bem prevalece. Nós estamos vivendo num país em que muitos políticos estão envolvidos com corrupção e com coisas erradas. Então, quando os ímpios se multiplicam na terra, existe a tristeza. Agora, o versículo 10 nos ensina que quando os justos são abençoados, no bem dos justos, a cidade se alegra, exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Se os maus políticos perecessem, não fossem eleitos, não fossem ocupantes dos cargos que ocupam, né, perecendo os ímpios, existiria júbilo. Versículo 11: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Esse versículo 11 repete o versículo 10. Praticamente, né? Quando os sinceros, quando os justos são abençoados, a cidade se exalta, mas quando o mal, quando os ímpios prevalecem, quando a boca dos ímpios é derrubada, né? A cidade se alegra. Versículo 12: o que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que o versículo 12 nos ensina é que aquele que não tem sabedoria despreza o próximo quando o próximo fala alguma bobagem. Tem aquelas pessoas que aparecem no nosso caminho e que elas são muito tolas e elas só falam bobagens. E tem aquelas pessoas que quando olham para um tolo, elas olham e pensam assim: que idiota, que imbecil. Elas desprezam o próximo porque elas consideram que o fato delas terem mais conhecimento, mais instrução, mais riqueza, justifica que elas possam desprezar o próximo pela falta de riqueza, falta de sabedoria, falta de entendimento daquele que é mais simples. Agora, o homem de entendimento, quando ele vê que a pessoa é ingênua, é imprudente, é tola, o homem de entendimento, ele olha e ele se cala. Ele não vai realizar um julgamento. Ele não vai dizer como você é burro, como você é idiota, como você é imbecil, como algumas pessoas fazem. Algumas pessoas se dão ao direito de desprezar o próximo. Então o verso 12 fala: o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria. Você não sabe se de repente aquela pessoa não teve as mesmas oportunidades que você. Ao invés de desprezar o próximo, você deve estender a mão para ajudá-lo. Se você não vai ajudá-lo, então também não julgue e não critique, não diminua, não despreze o próximo. Mas o homem de entendimento cala-se. O homem de entendimento, se ele vê que não pode ajudar, ele fica quieto, ele fica na dele. Não tem razão nenhuma para você desprezar o próximo. Versículo 13: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então, o que anda praguejando é aquele que vive falando mal da vida. Se você conta um segredo seu para uma pessoa que vive o tempo todo reclamando, não espere que essa pessoa vai guardar o teu segredo. Pessoas que são maledicentes, que vivem o tempo todo reclamando e praguejando a vida, se você contar um segredo seu para essa pessoa vai dizer: tá vendo aquele ali? Acabou de me contar que... E daí ele despeja o teu segredo. Mas o fiel de espírito encobre o negócio. Então, cuide bem com quem você fala as coisas da sua vida. Não fale para as pessoas que ficam praguejando. Procure uma pessoa fiel de espírito, em quem você possa confiar, se você tiver que confiar alguma coisa a alguém. 14. Não havendo sábia direção, o povo cai,
mas na multidão de conselheiros há segurança. Um versículo que fala que é bom você buscar os conselhos de pessoas sábias e inteligentes para tomar as decisões da sua vida, as decisões importantes, porque pessoas que têm bons resultados naquilo que você está buscando podem te dar aconselhamento com segurança e você vai ter segurança para tomar a decisão importante na sua vida. Se você não toma uma direção que seja sábia, você acaba caindo. E o povo cai também quando não toma a sábia direção. Verso 15: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Esse texto aqui nós já comentamos quando tratamos de Provérbios no capítulo 6. Nas aulas anteriores, quando nós falamos a respeito de Provérbios 6, existe uma recomendação de que não seja fiador de ninguém, não empreste dinheiro para ninguém. Ao invés de você emprestar, se for seu amigo e se for seu parente, faça uma doação, doe o dinheiro. Se você não tem todo o dinheiro que o seu parente ou seu amigo precisa, então separe uma parte daquilo que você pode doar e diga para ele assim: eu não tenho todo esse valor, mas eu vou lhe ajudar te dando esse valor que eu separei para ajudar você. Quando você faz isso, você ajuda o seu parente, o seu amigo. Se for um estranho, você não tem nem compromisso de doar nada. Você pode dizer: eu não vou te emprestar. Simples assim. Trata-se de um estranho. Agora, amigos e parentes, você doa e depois você diz para a pessoa: agora você pode pedir para outras pessoas o que você precisa para completar o que falta, ou você pode buscar um empréstimo com outra pessoa, mas você fez a sua parte, você doou uma parcela para eles. Isso se você estiver em condições de doar. Se você não estiver em condições de fazer qualquer doação em razão de dificuldades que você está passando, não doe nada. Diga: eu também estou com dificuldades. Então o 15, quando ele fala de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, está dizendo: com certeza você vai sofrer. E você vai sofrer muito, 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 se você emprestar dinheiro ou se você ficar como fiador da pessoa que você não conhece. Então, agora, aquele que aborrece a fiança, a pessoa que não empresta, não fica de fiador de ninguém, vai ficar seguro. Verso 16: a mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Então, aqui esse texto fala o quê? Para que você seja uma mulher aprazível, seja uma mulher de honra, de valor, você vai guardar a sua honra com toda a sua força. Você vai lutar para manter a sua honra, como os violentos guardam as riquezas. Os violentos amam as riquezas, fazem de tudo para ganhar o dinheiro. Da mesma forma, você deve fazer tudo, mulher, para manter a sua honra, para preservar a sua honra, para que você se mantenha aprazível. Verso 17: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Veja que o versículo 17 fala que o homem que é bom, ele cuida primeiro de si mesmo. Como que você pode amar o próximo? Como que você pode ajudar o próximo se você não ama primeiramente a você mesmo? Se você não cuida da sua própria vida? Então, quando aqui no versículo 15 fala sobre a fiança do empréstimo de dinheiro, né? O benigno é aquele que vai fazer bem para ele mesmo. Ele vai dizer: eu não posso emprestar. Se eu emprestar para você, eu vou passar uma situação difícil. Então ele cuida dele mesmo. Ele cuida da própria alma. Agora, quem é cruel perturba a própria carne. Veja que lendo o versículo 15 junto com o versículo 17, se você faz empréstimo de dinheiro para o outro, para agradar o outro, para atender o outro, você está sendo cruel. Você está sendo cruel. Você está sendo mal com você mesmo. E se você é cruel
a ponto de não cuidar de você mesmo, como é que você vai cuidar do próximo? Tem pessoas que, porque fizeram o bem para alguém e sofreram o mal, depois acabaram cometendo um homicídio. Por exemplo, pessoas que emprestam dinheiro para o próximo, esperando que o próximo vai devolver. E o próximo fez a promessa: eu vou te pagar 10% de juros em um mês. Daí a pessoa não paga. E aí esse homem que era o bonzinho, porque emprestou o dinheiro, vai lá e fala: agora eu vou matar ele, porque ele pegou o dinheiro que eu não tinha. Eu dei tudo que eu tinha para ele. Estava reservado para eu comprar o meu carro, a minha casa, e eu emprestei para ele. E ele me deu esse golpe. Então eu vou matá-lo. Tem pessoas que perdem a cabeça porque foram tolas. Então faça bem para você mesmo primeiro. Se você guardou dinheiro para comprar o carro, se você guardou dinheiro para uma viagem, se você guardou dinheiro para comprar uma casa e alguém vem e te pede emprestado, não empreste. Não seja cruel com você mesmo. Cuide da sua vida. Cumpra o seu projeto. Você tem primeiro, antes de tudo, compromisso com você mesmo. Cuide bem de si mesmo, para que você possa estar realmente bem e se você puder ajudar o próximo, você ajuda. Mas se você não tem essa obrigação. Verso 18: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Salário enganoso é quando você trabalha em uma empresa e você fica furtando as horas de trabalho, assistindo vídeos no seu telefone celular, saindo e ficando mais tempo do que deve no intervalo do almoço, conversando e jogando conversa fora nos corredores. Você está recebendo o seu salário na totalidade, está oferecendo menos trabalho do que você deveria oferecer. Quando você age assim, você está sendo incorreto diante de Deus. Mas o que semeia justiça, haverá galardão certo. O próprio Deus prospera a vida daqueles que sempre fazem para Deus e que andam na correção. Verso 19: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Então, a justiça vai encaminhar, haja sempre com justiça. Você vai encontrar o caminho de delícia, o caminho do bem, o caminho da vida. Se você fizer o que é mal, em algum momento você vai cair, você corre o risco de passar pela morte, dependendo do mal que você fizer e dependendo da pessoa para quem você fizer, você pode vir a morrer. Verso 20: a abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Versículo 20 fala sobre os que agradam a Deus, né? Os que são perfeitos no caminho de Deus são o prazer de Deus. Os que não fazem isso são abominação para o Senhor. 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Em outras palavras, aquele que é mau pode se esforçar para juntar muitas riquezas, mas ainda que ele ajunte as suas riquezas mão a mão, ou seja, enganando e enganando, ele não vai ficar sem castigo. Quando o 21 fala assim, ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, ele está falando a respeito do comportamento enganoso, da mentira, do furto, da forma desonesta do mal juntar a sua riqueza. Ainda que ele consiga juntar muita riqueza, com muito esforço, mão a mão, ele não vai ficar sem castigo. Mas a semente dos justos escapará. Deus observa o que foi plantado na justiça e o que foi plantado na injustiça. Aquele que planta a sua semente na justiça escapará, ou seja, será preservado. Aquele que é mau, ele não fica sem castigo. Alguém pode dizer assim, mas tem tanto político corrupto que junta
com a mão grande e eles vivem cheios de riqueza, eles vão receber o castigo no juízo final. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito a respeito do trono branco.